Você já parou pra pensar por que você sofre e sofre tanto? Às vezes você pode dizer que é porque a vida não gosta de você, porque você é zerado, mas a real é que você mesmo se joga nesse sofrimento todo dia. Você sofre por validação, você sofre porque quer que as pessoas gostem de você sofre porque quer ser melhor que os outros, você sofre por inúmeros motivos que você causa. É verdade, todo mundo sofre. Essa é uma realidade. Você sabe muito bem disso, mas continua sofrendo por motivos que você mesmo cria. Agora, todo mundo sofre, e é verdade, você vai sofrer. A questão é que existe um sofrimento que transforma, enquanto tem um outro sofrimento que só causa destruição. A pergunta desse vídeo, que é o tema central desse vídeo, é: você vai sofrer, mas você está sofrendo pelo motivo certo? Você já se pegou irritado, sem fazer ideia do porquê tá se sentindo assim? Ou se sentindo ruim, sem saber o motivo? A real é que as pessoas realmente não sabem o que estão sentindo. Elas sentem, mas nunca se questionam, nunca se perguntam o motivo, por quê. Eu quero que você perceba que a nossa autoconsciência, o nosso autoconhecimento é como se fosse uma cebola. E quanto mais você descasca, quanto mais camadas você tira dessa cebola, mais dor você sente, mais vontade de chorar de fato você sente. É como se quando eu arrancasse a primeira camada eu percebesse que eu tô estressado. Cara, eu tô realmente puto. E quando você tira outra camada e se pergunta o porquê você estava puto, você percebe que alguém me desrespeitou. Tá, mas quando você tira mais uma camada, qual que é o motivo disso? Por que você tá sentindo assim? É porque não me corresponderam. A pessoa me desrespeitou porque me ignorou. Percebe? Então, a maioria das pessoas param na primeira casca da cebola. Que na verdade não é o problema em si. A primeira camada é a base. É o efeito colateral daquilo tudo. Mas quanto mais você descasca, mais fundo você fica, mais pessoal esses problemas aparecem. Mais íntimo fica. E mais confortável também. A questão é que quanto mais você vai avançando e descascando, mais autoconsciência você vai ter e mais autoconhecimento você tem. Tá, mas por que você sofre com isso então? É porque você colocou uma medida e valorizou aquilo. Você não sofre pelo fato em si. O fato é, ele não está te respondendo. Você sofre porque o significado que você deu para ele não está te respondendo ou ela não está te respondendo é o desamor. Ele não me responde porque na minha não. Como que eu vou manter minhas relações assim? Na verdade, é que você colocou uma medida para medir o amor dessa pessoa. E a medida foi um número de mensagens trocadas com você. E você sofre por isso. Sofre porque você coloca como o valor da sua autoestima a resposta de outro. Então perceba que quanto mais fundo você vai na cebola, quanto mais fundo você se conhece, nessa autoconsciência, mais doloroso fica. Tá, mas eu quero exemplificar esse lugar pra você. Eu vou contar a história de dois músicos, dois destinos, duas histórias muito semelhantes, mas que têm destinos diferentes. A primeira é de um roqueiro, né? Na verdade, um metaleiro, que ele tava numa banda que não era famosa até então, mas que ele foi expulso dessa banda. Essa banda simplesmente tirou ele depois de uma briga interna e mandou ele embora. No ônibus que ele pegou, ele sentiu muita raiva, muita fúria. E essa fúria serviu de combustível para ele criar uma nova banda. E essa nova banda que ele criou é o Megadeth. Ele era Dave Mustaine, frustrado e muita raiva do que tinha acontecido com ele na banda passada. O que ele fez então? O que ele entendeu da vida dele? Ele sabia que ele precisava fazer sucesso com essa nova banda para esfregar na cara dos outros que ele também conseguia. E ele fez isso. A Megadeth vendeu milhões, ele construiu uma carreira de ouro, de fato, mas quando entrevistaram ele, um pouco depois, ele disse que ele não estava feliz, ele não estava satisfeito ainda. Mas por quê? Como ele disse, é porque ele não é melhor que o Metallica, que era a banda na qual expulsou ele no início da carreira antes de se tornarem Metallica de fato. Então Dave Mustaine, ele criou um império de ouro em cima de um valor ruim, em cima de um valor de merda, que era um valor de: só vou me sentir satisfeito se eu for melhor do que o outro. Ele vendeu milhões, só que ele estava cego bastante para não enxergar o que ele construiu.
Porque não era isso que ele queria o tempo todo. O que ele queria era ser melhor do que a banda que o expulsou. Ele pegou a rejeição dele e criou um valor para enxergar aquilo. E por meio desse valor, mesmo com todo o sucesso que ele tem, ele sofreu. E sofreu muito. Essa banda tá em pé até hoje, Megadeth, né? Tanto quanto Metallica. Eu não sei se ele já entendeu e ressignificou essa questão nele, reescreveu o seu valor de sucesso. Mas até o momento que a gente sabe é que ele realmente se sentiu infeliz com isso. Agora vamos pegar uma segunda história também de Okayla e vamos entender que é uma história muito semelhante. Eu vou deixar o nome dele aí que eu não me lembro exatamente o nome dele. Mas esse baterista foi expulso da banda dos Beatles antes dela fazer sucesso. E depois que a banda fez sucesso, os Beatles, ele se sentiu também um fracasso, assim como Dave Mustaine, ficou depressivo, bebia muito álcool e até tentou se matar. Mas ao contrário do que Dave Mustaine fez, que continuou com aquele valor que levou ele até se tornar o que ele se tornou e ainda se sentia insatisfeito, este não. Já que eu não posso fazer aquilo, eu vou construir uma nova vida para mim. Uma vida que traz estabilidade, paz e família. E foi exatamente isso que ele fez. Ele construiu uma vida na qual ele se orgulhou, se sentiu satisfeito e rico ao mesmo tempo. Não falo só na riqueza, em dinheiro. Isso para ele era a riqueza dele, porque ele fez uma coisa que eu falei no meu último vídeo, que é reescreva o seu roteiro de vida. Ou seja, mude a forma como você enxerga o sucesso, reescreva os seus valores. Porque provavelmente você está se baseando em valores de merda, assim como o Dave Mustaine fez, e você está tendo um sofrimento que na verdade você não precisaria sofrer. É um sofrimento que apenas te destrói e não te ensina nada. São esses os valores de merda. Vamos falar mais sobre eles agora. Tá, mas qual é a diferença desses dois? Porque a mesma história aconteceu entre os dois, mas o destino foi diferente. Percebeu que é um detalhe. Enquanto um tinha um valor, o outro tinha outro valor. Foi apenas a forma como ele enxergou o momento, o significado, o que ele valorizava mais. Um valorizou que realmente queria ser maior que o Metallica, ser maior do que aqueles que te expulsaram por frustração, enquanto o outro valorizou a família ou uma outra coisa. Tá, você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo, mesmo assim, se você tiver valores podres, muito provavelmente o seu destino é frustração. Frustração crônica, de fato. Você sempre mais se sentir frustrado e frustrada porque o valor, ele rege a sua vida do início ao fim. Se você não mudar a sua fome, é muito difícil que uma pessoa mude sozinha porque ela tá na casca da cebola, a base ainda, ela descascou pedaços dela. É muito raro alguém começar a se questionar, se entender, se autoconhecer, ao ponto de você conseguir ter essa consciência para mudar um valor, para reescrever o seu roteiro. Mas quais são esses valores ruins? E tem vários, tá? Eu vou listar alguns aqui que eu vejo que são os principais hoje em dia. O primeiro valor que eu vejo que é muito comum, é um valor muito ruim para você nortear a sua vida, e você vai ver que a maioria das pessoas usam esse valor, é o valor do prazer imediato. O prazer que acontece o tempo todo e o momento todo. Quando as pessoas se sentem frustradas, elas realmente desejam basear a sua vida em valores. E um desses valores ruins é o valor do prazer imediato. Esse valor consiste em, cada vez que a pessoa se sente mal, se sente ruim, não consegue alguma coisa, ela dá um prêmio para ela mesma, que é o prêmio do prazer. Então ela se sente mal, ela pede uma pizza, ela come um doce, elas maratonam uma série o dia todo, jogam videogame, até não aguentar mais. E são prazeres imediatos. A questão é, você já viu alguém realmente feliz por ter transado com um desconhecido ou maratonado uma série o dia inteiro? Aí você pode falar, claro que sim, me sinto bem assim. Mas quando você para para observar, aquele sentimento passa muito rápido. Porque ele não está resolvendo o problema de fato que te deixou mal para você descontar nos prazeres. Ele só está está tampando esse buraco de forma muito superficial, por isso que ele sai muito rápido. O problema é que quando você não resolve o problema, ele se intensifica, essa ferida aumenta. E quanto mais prazer você dá para você mesmo, para tampar essa ferida, mais vazio você se sente, porque você não está resolvendo essa ferida. E para ela não estar sendo resolvida, ela começa a aumentar, aumentar e aumentar, ao ponto de que talvez nem mais os prazeres da vida estão dando conta de segurar essa ferida tão grande, onde você pode estar em uma crise existencial muito grande hoje, ou uma depressão profunda, porque não foi tratada a base, foi apenas remediada com prazeres
momentâneos. E esse com certeza é um péssimo valor para você nortear a sua vida, porque um dia a conta vai chegar. O segundo valor que eu vejo hoje, principalmente quando a gente assiste anúncios de pessoas jovens ou até mesmo velhas fazendo vídeos, anúncios aí nas redes sociais, é de que você tem que nortear a sua vida com bens materiais. Tudo bem, bens materiais são importantes, mas se você valorizar isso com um valor que rege a minha vida, com certeza você vai se sentir frustrado, porque bens materiais vão e vão. Que se você norteia sua vida com o carro que você tem, o tanto de zero que você tem no seu contra-cheque ou coisas do tipo, com certeza você é uma pessoa vazia. E com certeza, quanto mais dinheiro você tem, mais ansioso você fica e menos satisfeito você fica também. Porque a gente já sabe cientificamente que quando a gente tem um tanto de dinheiro, mais dinheiro não vai fazer diferença na sua vida para você se tornar mais feliz ainda ou menos feliz. Entende? Então, cuidado com esse prazer. Desculpe, com esse valor. O outro valor que as pessoas também regem a sua vida é estar sempre certo. Tem pessoas que querem estar certo o tempo todo. E para isso, elas não aprendem, elas não escutam, elas não entendem e não se desenvolvem. Pessoas que querem estar certo o tempo todo não têm a acuidade de poder ouvir, de poder sentir o outro e poder aprender cada vez mais. Elas podem acabar se ferindo muito por sua arrogância e viver desse jeito. Muito, com certeza você conhece alguém assim no seu ciclo aí familiar ou de amizade. E um valor que as pessoas não falam, que é um valor muito ruim também, que hoje começou a tomar tona, principalmente nas redes sociais, por pessoas que querem ensinar sim sobre inteligência emocional, que é importante, sobre coaching, que também é importante, sobre psicoterapia e todo esse tipo de coisa, é ensinar que as pessoas precisam ser positivas o tempo todo. E eu chamo isso de otimismo implacável. Se a pessoa se sente otimista o tempo todo, na verdade ela tá fazendo tão mal para ela quanto os outros valores que eu falei aqui, como o prazer e os outros. Porque a pessoa que tá sempre agradecendo, mas tá realmente com problemas, ela tá tampando da mesma forma que a pessoa tampa com prazeres superficiais. O que ela tá fazendo, na verdade, é não resolvendo o problema e aquela ferida vai aumentar do mesmo jeito que aumentou lá nos prazeres. Então entenda que se você é aquela pessoa que tá agradecendo, tá grata, mas é uma gratidão falsa, porque você realmente não resolveu o problema e você só não tá tudo bem, então a minha vida tá ok, eu sou grato por tudo, mas na verdade no fundo não está bem. A gratidão não se manifesta. Se você quiser, anote isso. Gratidão jamais se manifesta em meio a problemas mal resolvidos. Gratidão não se manifesta em meio aos problemas que não são resolvidos, que estão mal resolvidos. Afinal, a gratidão verdadeira só vem quando você resolve os problemas, porque resolver problemas é felicidade de fato. E sim, a gratidão se manifesta quando você está resolvendo problemas, não quando você tampa o buraco com a peneira e diz que você está sendo grato e sendo otimista sem resolver seus problemas e tende a um problema muito sério. E aí você começa a entender que tem sentimentos que doem, né, em você, mas você precisa escutar eles, ter essa cuidado de escutar e entender melhor. Então, perceba que esses valores são péssimos, não baseie a sua vida nesses valores para nortear a sua vida. Então, entenda que tem dores que devem ser sentidas e não rejeitadas. E ao passo que tem verdades que não devem ser marqueadas, né, mas encarada, percebe? Então vamos ser sinceros aqui. Agora que você sabe que esses valores, talvez você valorize algo desses valores ruins que eu falei, não servem para nada, apenas te fazer sofrer e sofrer. Por que você não tenta mudar eles? Por que você não tenta ressignificar a sua questão, a forma como você rege a sua vida, com os valores de fato? Afinal, você acabou de entender que prazer imediato nunca vai tapar seu vazio, que bens materiais não te preenchem de fato, que estar sempre certo não te torna uma pessoa sábia e que ser otimista o tempo todo só vai te afastar da verdade. Então entenda que os seus valores precisam ser mudados, tá, Alan? Mas como eu entendo e como eu defino um bom valor? Um valor ele é definido por 3 coisas, tá? Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser saudável e ele tem que estar no seu controle. Você pode controlar isso. Um bom valor, por exemplo, é a humildade. Você pode controlar o quanto humilde você é. Outro bom valor é autoconsciência, que você está desenvolvendo nesse vídeo mesmo sem perceber. Outro valor, por exemplo, é o altruísmo, criatividade e por aí vai. São valores que
nascem de dentro para fora e não de fora para dentro como os valores ruins. Os bons valores estão no seu controle e você consegue controlar e trabalhar e lapidar cada vez mais. Enquanto os valores ruins, os valores podres, eles vêm de fora para dentro, você não tem controle nenhum sobre eles. Por isso que a maioria das vezes você se sente frustrado. Porque um valor ruim, um valor na verdade meio ruim, depende de que outra pessoa goste de você. Depende que você tem que ter um carro de luxo, depende que você tem que ter uma vida instagramável, depende de várias coisas externas que não estão em seu controle. Quando você não controla as coisas, você perde poder. O seu poder está no controle que você tem sobre as ações que você toma, e quando você carrega isso por meio dos valores, você norteia e trabalha a sua vida e lapida por meio de valores controláveis por você, você começa a de fato se transformar. Então quando você busca ser verdadeiro o tempo todo, íntegro, que é um ótimo valor, inclusive, ou seja, você sempre evita mentiras, custe o que custar, mesmo que você perca com isso. Você pode sofrer em talvez evitar contar uma mentira naquele momento, mas você sabe que esse sofrimento trabalha e te constrói para se tornar melhor no futuro. Você sabe que quando você norteia sua vida em valores como bens materiais e todo esse tipo de coisa, nasce corrupção, nasce essas questões. Por isso que na política você vê muitas pessoas que têm como base o valor de vida delas, bem materiais e prazer imediatos, que elas fazem de tudo para manter as aparências, para manter aquele valor na vida delas. E elas roubam, mentem e causam corrupção e destroem muitas famílias ao redor do Brasil inteiro por causa dos valores que norteiam a vida delas. Então se você quer mudar a sua vida, mude os valores que norteiam ela. Se você já sabe que vai sofrer mesmo de qualquer forma, busque alguma coisa que você sofra e que vale a pena. Sofra por aquilo que vale a pena, que você realmente valoriza, e não sofrimentos que na verdade só trazem, não valores na verdade, que só trazem sofrimentos ruins para sua vida. O que você sofre o tempo todo sem entender o porquê. Percebe? Viva pela sua promessa, por aquilo que você prometeu um dia para você e não pela promessa que os outros queriam que você vivesse. Se esse vídeo te cutucou de alguma forma, comenta aqui embaixo qual é o valor que você tem que deixar morrer para você começar a viver de fato. Então se inscreva no canal, curta e compartilhe, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre as falácias da responsabilidade e da culpa que tem por aí. Te vejo no próximo vídeo e até mais.